Fala, nação! Essa vitória do Flamengo é gigantesca. Isso mostra a grandeza do Flamengo. O Flamengo não brincou em nenhum momento. Então vamos aproveitar agora para analisar um pouco esse jogo. Jogo pegado. Os 30 primeiros minutos do primeiro tempo foi um jogo muito equilibrado, onde o Botafogo marcou muito bem o Flamengo ali no início. O Flamengo também marcou muito bem o Botafogo. É claro que em alguns momentos o Botafogo conseguiu algumas finalizações, levar um perigo para cima do Flamengo, mas o Flamengo conseguiu ali segurar esse início de jogo. Que jogadaça foi aquela do Arrascaeta, com aquele passe lindo e maravilhoso para o Pedro. E como eu falei no vídeo ontem, o Pedro tem que ser titular nesse time do Flamengo. Eu entendo que o Felipe Luiz, ele, como ele acompanha o dia a dia do Flamengo, está por dentro de tudo que acontece ali. O Bruno Henrique, ele não é centroavante, todo mundo sabe disso. Ele é um ponta esquerda e que ele vem quebrando o galho de vez em quando como centroavante. E isso está acabando com o futebol dele. É um baita jogador. Você pode reparar que toda vez que o Bruno Henrique joga como centroavante, ele não joga bem. Ele não consegue render aquilo que a gente sabe que ele pode render muito mais. Ele é aquele jogador que passou a sua vida toda jogando de frente para os marcadores e não de costa, como o Pedro sabe jogar, né? O Pedro sempre tenta fazer aquela tabela ali com seus parceiros. Isso aí é fundamental. É claro que em termos de marcação, o Pedro deixa a desejar, porque é um jogador mais lento, não consegue ficar o tempo todo ali brigando pela bola, né? Você percebe que o Rascaeta, muitas das vezes, ele consegue dar mais seguimento na marcação do que o Pedro. O Pedro não consegue fazer essa marcação que o Felipe Luiz exige muito dele, né? E já o Bruno Henrique também não consegue. Ele também não consegue, muitas vezes ele não consegue nem jogar. Às vezes até que ele tenta, né, pela velocidade. Tem que ficar toda hora os jogadores do Flamengo lançando bola no fundo ali para ele tentar correr e brigar com os jogadores. Mas é complicado, velho. Por quê? A posição do Bruno Henrique é ponta esquerda, não é centroavante. Para quebrar o galho é bom, às vezes. Como ele tem quebrado o galho do Flamengo em alguns momentos e resolveu. Mas isso não significa que você tem que colocar ele em todas as partidas, porque ele não é aquele artilheiro camisa 9 que é o fazedor de gols. E ontem ficou bem claro isso na vitória contra o Botafogo. O Pedro deu uma assistência e também fez o seu gol, um baita golaço dele. E espero que o Felipe Luiz abra um pouco a mão aí também do seu ego, porque na entrevista dele deixou bem claro que ele não vai abrir mão do que ele acredita, do que ele acha que é o correto para ele, entendeu? Porque o Felipe Luiz ele prioriza muito a marcação. E se você observar, o esquema tático do Felipe Luiz tem mudado nesse último mês praticamente, tem mudado um pouco a forma de jogar. O Flamengo não fica fazendo aquela marcação, pressão, todo mundo correndo que nem maluco em cima do jogador adversário, não. O que o Flamengo faz? O Flamengo vem cercando aos poucos o adversário, é tanto que muitas das vezes o time rival consegue trocar alguns passes lá atrás e às vezes por conta do meio de campo estar muito interditado, eles acabam dando que rifando essa bola para o ataque. E aí é onde muitas das vezes o Flamengo ganha essa bola, coloca a bola no chão e trabalha com mais tranquilidade. Espero que o Felipe Luiz entenda que o Pedro é o camisa 9 do Flamengo. E ontem ficou bem claro isso. É um jogador que, tudo bem, sem a bola, em termos de marcação, o Pedro é fraco. Ele não consegue dar seguimento na maioria das jogadas ali, pressionando o jogador adversário. Agora, quando o Flamengo está com a bola, quando o Flamengo coloca essa bola no chão, começa a trabalhar essa bola com mais cuidado e rapidez também, não adianta você só ficar tocando a bola para trás, de um lado para o outro, sem fundamento algum. Agora, quando você coloca a bola no chão e toca para frente, toque rápido, triangulações, sempre acionando o centroavante também fazendo muito bem o pivô. O Pedro, em alguns momentos, ele comete alguns equívocos. Se você observar nesse jogo de ontem, em alguns momentos ele pegava a bola, prendia a bola e na hora de devolver essa bola, queria fazer uma gracinha, queria fazer um negócio bonitinho. Cara, não dá. O Pedro, ele também tem que facilitar a nossa vida, entendeu? É claro que a gente sabe que ele é um jogador importantíssimo e ficou bem claro isso ontem. Mas só que tem hora que ele também tem que fazer o básico. Eu acho que até por isso que às vezes o Felipe Luiz acaba não colocando ele, porque às vezes ele quer enfeitar demais o lance sem necessidade alguma. Isso aqui é um dos pontos ruins que eu não gosto no Pedro, porque às vezes ele tem um lance ali já definido, e às vezes ele tenta fazer um lancinho bonito, uma gracinha ali, que não é o momento. Teve um lance ontem, em que ele foi tentar dar um drible em dois jogadores do Botafogo, né, se livrar da marcação, que naquele momento que ele perdeu a bola, complicou todo o sistema defensivo do Flamengo. Todos os jogadores estavam se armando, tá todo mundo avançando, já começando a dar opção para ele, e naquele momento que o Arrascaeta teve um momento ali que o Arrascaeta acabou dando a opção para ele receber a bola, e o Pedro não toca. Foi tentar driblar, com isso, perdeu a bola pro jogador do Botafogo, e o Botafogo puxou um contra-ataque absurdo para cima do Flamengo. É claro que os caras finalizaram, perdeu o gol e tudo mais ali no momento ali do contra-ataque. E eu fiquei pé da vida aqui com o Pedro. Às vezes ele tem que fazer o básico bem feito, é mais que perfeito, cara.
E isso me incomoda. Eu acho que ele tem que ter muito cuidado em alguns lances, né? É claro. Eu estou falando isso aqui, nação. Não estou detonando aqui, não. Estou muito feliz com a vitória do Flamengo, sim. 3-0, mas temos que colocar também os pés no chão. Os jogadores também têm que entender que não é todo momento que você tem que ficar fazendo bonitinho. Não, cara, tem hora que você tem que fazer o simples, o básico. O básico já resolve. De vez em quando a partida, um exemplo aqui, já estava 3-0, pode fazer uma gracinha. Com 3-0, pode fazer, mas ainda tem que ter cuidado. Que a gente sabe como o futebol é. O futebol hoje em dia, ele surpreende a gente num piscar de olhos. E a gente tem que continuar mantendo os pés no chão. Mas gostei muito também de algumas substituições do Felipe Luiz também, né? Gostei bastante. Felipe Luiz aí que teve o jogo aí todo momento aí controlado pelo Flamengo. Os jogadores do Flamengo estão de parabéns, todos eles, né? Gostei do retorno de Pulgar. Rapaz, Pulgar está fazendo muita falta nesse time do Flamengo. É um cara que briga, se posiciona muito bem. Ele é aquele cão de guarda ali na entrada da área do Flamengo. E outro detalhe que não me agradou muito, que fez um jogo razoável, que não tem me agradado muito, foi o Everton Araújo. Everton Araújo é um jogador que o ano passado jogou muita bola mesmo, mas esse ano tem deixado a desejar. Algumas partidas vem cometendo alguns errinhos besta ali, entendeu? Muitas vezes o jogador que ele tá marcando, às vezes ele sai da marcação do cara, tenta empurrar aquele jogador ali para um outro parceiro dele. Não sei se vocês observaram, mas tinha alguns momentos que o Everton Araújo tinha lance que era para ele lá dar o combate no jogador do Botafogo e ele deixava pro Jorginho que tava do lado dele. O lance era dele, ele que tinha que ir lá fazer pressão no jogador do Botafogo, ele deixava pro Jorginho. Alguns momentos ele ficava andando meio que um pouco perdido ali na marcação. Isso aí aconteceu em vários momentos que eu fiquei só observando o posicionamento dele. E se você observar também, você vai ver que, é claro, alguns momentos ele faz a chegada certa e tudo mais, mas se você observar mesmo, você vai ver que ele passa a maior parte do tempo marcando errado. O cara que é pra ele dar o combate, ele não dá o combate, ele fica ali só andando, tentando fazer aquela marca em zona. Em zona. Uma das coisas que eu fico muito incomodado é com o quê? O adversário passou do meio de campo para dentro do seu sistema defensivo, o que você tem que fazer? Todo mundo tem que estar com a marcação bem encaixadinha, bem próxima ali do jogador, para impedir com que ele encontre espaço. Se ele consegue encontrar um passe nas costas ali do Alexandre ou do Emerson Royal, aí complica. É por isso que eu gosto que o time joga mais próximo, aí o time joga mais em cima, sufocando um pouco mais o adversário quando ele passa do meio de campo para dentro da sua área. Entendeu? Aí aqui, o time tem que brigar pela bola. E uma das coisas que me incomoda muito das vezes com esse time do Flamengo é o quê? Principalmente tem jogo que o Flamengo tá ganhando de 1-0 e o Felipe Luiz faz o quê? Ele recua todo esse time, coloca todo mundo lá na entrada da sua grande área. E dá todo aquele meio de campo ali pro adversário. É muito perigoso. Porque temos tomado alguns empates besta dessa forma. Dando campo pro adversário, dando espaço. Entendeu? E muitas das vezes o adversário não chega até a linha do fundo para fazer os cruzamentos, ele sai muito bem antes, esses cruzamentos procurando as costas do zagueiro, as costas dos laterais. Pode observar que os nossos laterais, quando tem o Ayrton Lucas, sofre muito porque é o tempo todo o adversário fazendo cruzamento nas costas desses jogadores da gente aqui, dos nossos laterais. E o Felipe Luiz tem que tomar cuidado nesses próximos jogos, porque o próximo jogo do Flamengo agora é contra o Palmeiras. Palmeiras vem jogando muita bola. É claro que a gente sabe aí também uma reclamação que eu vou fazer aqui. O juiz também tá de sacanagem. O juiz dessa partida entre Flamengo e Botafogo também está de sacanagem. Aquele lance em cima do Luiz Araújo foi pênalti, cara. E pênalti claro. É pênalti claro. É incrível que toda a partida o Flamengo vem sendo prejudicado. Se o Flamengo não faz esses 3 gols ontem, já pensou? Esse pênalti aí não marcado iria repercutir mais ainda. Uma coisa que os dirigentes do Flamengo têm que fazer, tem que começar a cobrar da CBF. É vergonhoso. O primeiro tempo, o juiz estava apitando na base do grito dos jogadores do Botafogo. Os 2 cartões amarelos que os jogadores do Flamengo tomou, aqueles 2 lances ali, de cartão amarelo, foi na base do grito. Os jogadores do Botafogo gritavam e ele ia lá, dava amarelo para os jogadores do Flamengo. E já do lado do Flamengo você não via esse tipo de postura. Isso aí é uma das coisas que eu fico mais incomodado. O único cara que estava cobrando a arbitragem ali naquele momento era o Felipe Luiz lá no banco. Até que fim o Felipe Luiz ficou indignado ali. Começou a cobrar o 4º árbitro. Pênalti não marcado. 2 cartões amarelos ali que deram para os jogadores do Flamengo. Primeiro, o do Léo Pereira até que dá para você entender assim, entendeu? Mas o do Everton Araújo também, não podemos deixar que o Everton Araújo também, o safadinho, tomou aquele cartão merecido lá depois, né? Mas os jogadores do Botafogo também teve entradas mais duras. E o Emerson Royal, quando foi puxado pela camisa na frente do juiz e do bandeirinha, o juiz viu todo o lance,
Em seguida, como a bola estava nos pés do Flamengo, o juiz deu a continuidade, deixou o jogo continuar. Com isso, o Flamengo, logo em seguida, depois teve um momento ali, eu não sei se o Flamengo tentou uma finalização, só lembro que a bola saiu, o juiz não foi lá dar amarelo pro jogador do Botafogo, que puxou o Emerson Royal, cara. Quase a gente perdeu aquela bola. O Luiz Araújo ainda ficou com a bola, assim que o Emerson Royal tocou a bola para ele, ficou esperando a falta, o juiz mandou seguir. Falta clara. Tudo bem que a bola estava na posse do Flamengo naquele momento, mas o juiz, assim que a bola saiu, tinha que ter dado cartão amarelo também para o jogador do Botafogo. Fora outros lances que o Botafogo toda hora ficava batendo nos jogadores do Flamengo e nada acontecia. E com isso aí, alguns jogadores do Flamengo, para você ver como o jogo ficou tão tenso, quando chegou o segundo tempo, a pancadaria já estava comendo dentro de campo. E tudo culpa também do juiz. É claro que aí no segundo tempo o juiz tomou vergonha na cara, já começou a distribuir os cartões ali, né? Corretamente, demorou muito. Os jogadores do Botafogo não tomou um cartãozinho sequer naquele primeiro tempo. Só deixaram para tomar mesmo, tomar cartão no segundo tempo. Mas enfim, não adianta a gente ficar reclamando da arbitragem brasileira que é vergonhosa, cara. Todos os jogos acontece uma polêmica. Infelizmente, contra o Flamengo, os pênaltis, claro, nem o VAR está chamando o juiz para ir lá verificar. É vergonhoso soltar o áudio do VAR. O cara ainda falou que teve o pisão, mas que não é falta. É vergonhoso demais, cara. É vergonhoso demais. Mas é isso aí, nação. O Flamengo continua na cola do Palmeiras. Vamos torcer aí para que o Flamengo, domingo agora, ganhe do Palmeiras. Que com isso aí a gente vai ficar todo mundo empatado se o Flamengo, caso ganhe do Palmeiras, né? Vamos aguardar aí também as próximas informações do Flamengo. Vamos ver se essa lesão aí do Cebolinha também, se foi uma lesão grave, se não foi. Espero que não seja nada de mais grave. É um jogador que não tem muita sorte ultimamente. É um cara que sempre entra, sempre quando é acionado ali pelo Flamengo e tudo mais, acontece esse problema com ele, infelizmente. Espero que ele se recupere logo. E é um baita jogador que, infelizmente, é lamentável que não vem rendendo, assim, aquilo esperado dele por conta das lesões, né? Sempre que ele começa a jogar bem, que tudo parece que vai dar certo, do nada vem uma lesão e atrapalha ele. Mas enfim, nação, vamos comemorar essa vitória de ontem, que foi maravilhosa. E encontro vocês agora amanhã, viu? Amanhã estarei passando aqui trazendo mais novidades aí do Mengão, viu? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Já aproveita para deixar também o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, viu? Um abraço para todo mundo, valeu!